Jai Massi, Meronã Felipe Ho. Jai Massi é o cumprimento Nepali, né? É muito conhecido pelas pessoas o cumprimento Namastê. Quantos já ouviram Namastê? Namastê é um cumprimento comum no Nepal, em algumas regiões da Índia, que significa o Deus que está em mim, diz oi, né, para o Deus que está em você. Só que as pessoas que começaram a se converter, que vieram do hinduísmo, elas mudaram, em vez de Namastê, elas começaram a falar Jai Massi, que significa Deus seja louvado. E Meronã Felipe Ho, eu estou me apresentando, meu nome é Felipe, em Nepali. E você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, Jai Massi, com a mãozinha, abaixando a cabeça, Jai Massi. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, Jesus seja louvado. E vocês podem ver que eu estou vestindo uma roupa diferente aqui, né? Não tá pequeno o colete, é para não fechar mesmo, ok? Que eu já recebi algumas piadinhas aí, é para não fechar mesmo. Mas eu estou vestindo essa roupa porque eu estou exatamente vestido como um Nepali tradicional, né? Um Nepali do Nepal tradicional, homem, eles normalmente vestem essa roupa, esse chapéuzinho. Então os mais velhos, se algum dia você tiver a oportunidade ou ver algum vídeo, alguma imagem, você vai ver que eles estão vestidos exatamente como eu. E essa roupa, eu gosto muito dela, né? Eu particularmente acho muito bonito, pode ser uma memória afetiva, né? Mas eu acho muito bonito, principalmente porque eu fico de chinelo. E isso para mim é maravilhoso, mas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu sei que muitos que me conhecem sabem que eu tive uma experiência que foi muito marcante no Nepal em 2015. Eu passei 9 meses no Nepal como missionário, mas são poucas as pessoas que ouvem eu falando sobre o Nepal. A Mari mesmo, que é minha esposa, ela já ouviu muito pouco do Nepal através de mim. Porque é muito difícil eu compartilhar a história que eu vivi naquele país, nesse período. É muito difícil eu conseguir traduzir em palavras o que eu vivenciei lá. Mas hoje, né, a gente está aí perto da conferência missionária, eu conversei com o Gui, eu falei, cara Gui, seria legal, né, eu poder compartilhar um pouco, talvez de histórias que eu nunca compartilhei, né, publicamente para ninguém, do meu tempo lá, justamente para a gente se aquecer. E o Nepal, ele é um país que ele fica na Ásia, e ele fica dentro daquela famosa janela 1040. Inclusive, como o pastor Guilherme falou, a conferência missionária é sobre a Ásia. E, para quem não sabe, a janela 1040 é aquela famosa janela onde tem um maior grupo de países, que são países que não foram alcançados pelo Evangelho. Quando a gente fala que não foi alcançado pelo Evangelho, não quer dizer que não tenha evangélicos, protestantes, cristãos naqueles países, não. Mas quer dizer que aquele país não tem uma igreja forte o suficiente para alcançar outras pessoas, formar seus próprios líderes e pastores. Então eles precisam de alguém de fora, de outra nacionalidade, de outro país, para ir até aqueles países para poder fazer isso. E o Nepal é um desses países. O Nepal hoje, ele está com menos de 1% de pessoas que são cristãs evangélicas. A maior parte do Nepal é hindu, eu posso estar errado, mas que eu me lembro bem, talvez 90% são hindus e a outra parte é budista. Então, é muito pequeno a quantidade de cristãos naquele país. E no Nepal, não existe uma perseguição declarada sobre o cristianismo, mas existe uma grande, digamos, rejeição. Então, você pode ser cristão, mas você não pode falar publicamente sobre Jesus, você não pode pregar publicamente, mas você pode ir a igrejas, apesar de que nos últimos anos a perseguição ela tem aumentado e algumas igrejas inclusive têm sido alvos de bombas, igrejas cristãs, e muitos missionários sendo expulsos pelo governo para voltar para os seus países. E eu tenho um vídeo, eu queria passar esse vídeo antes de compartilhar uma pequena reflexão com vocês, que é um pouquinho desse tempo, e depois eu vou passar algumas fotos para contar alguns testemunhos. Hi, Brasil! We are worlds, we are bodies.
shadows and portraits, empires of land and clay. Images of a maker, sinners cold out essays beneath our skin. A new creation, the night is done, chains are broken, time has come, the wait is over, the King is here, and his name is Jesus. This is love in the skies to heal the broken. This is love, breathing life into the grave. Hear the sound as our hearts cry out forever, singing hallelujah, breathing in a brand new world. This is love in the skies to heal the broken. This is love, breathing life into the grave. Hear the sound as our hearts cry out forever, singing hallelujah, breathing in a brand new world. Thank you so much. God bless you, and please keep in prayer. Continue praying because we need in Nepal people. We need a lot of prayer. And thank you so much for everything and your love and care. Antes de eu continuar compartilhando um pouquinho de algumas experiências que a gente viveu nesse tempo, eu queria compartilhar uma palavra, uma reflexão rápida, para que a gente entendesse um pouquinho sobre o propósito e que muitos missionários levam no seu coração quando vão para locais como esse. Eu fiz um seminário em 2013 e 14, que foi o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E esse seminário existia uma palavra que a gente sempre falava entre nós, que é através de uma pregação de um dos pastores lá, inclusive ele apareceu no vídeo, que é o pastor João. Ele sempre falava uma coisa, ele falava assim: a causa é maior e as dificuldades são menores. A causa sempre é maior e as dificuldades sempre serão menores. E quando você abre comigo lá em Filipenses 1, no versículo 20, Filipenses 1, versículo 20, nós temos uma frase do apóstolo Paulo que resume sobre essa frase da causa ser maior, as dificuldades serem menores. Filipenses 1, versículo 20 diz o seguinte: aguardo ansiosamente e espero, em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele está numa situação onde ele está escrevendo para a igreja de Filipos, e se você conhece um pouquinho da história de Paulo, você sabe que ele passou por várias situações difíceis. Ele foi preso, ele sofreu naufrágio, ele teve situações que ele quase morreu. Então Paulo está diante dessa situação que ele viveu a vida toda, e ele está dizendo, olha, no versículo 20, né? Aguardo ansiosamente e espero em que nada serei envergonhado. Essa frase, essa sentença que Paulo utiliza, e principalmente essa palavra espero, Paulo ele está usando de 3 palavras e juntando numa só. 3 palavras no grego. E essas 3 palavras, elas são
o sentido, né, dessa palavra é que Paulo está como alguém na ponta dos pés, olhando como que por cima de um muro, mirando em algo. Esse é o resumo dessa palavra espero. Então o que Paulo está falando é o seguinte: olha, existe algo no qual eu estou mirando, que me gera uma expectativa, no qual, se eu olhar para a situação que eu estou passando, por tudo que eu estou passando, por todo o sofrimento que eu vivi, eu olho por cima disso. Existe uma causa que me move, uma causa que me impulsiona, que eu olho para isso, isso me gera uma expectativa, e eu sei que por causa dessa causa, eu não serei envergonhado, e eu olho para todas as situações que eu estou passando. Isso é abaixo diante daquilo que eu aguardo, daquilo que eu espero. Então Paulo está em pé, na ponta dos pés, olhando por cima dos problemas que ele está passando para algo que ele gera uma expectativa. Então Paulo está dizendo: olha, a causa que eu vivo, ela é maior. E as dificuldades que eu passo, que eu passei, que eu ainda vou passar, elas são muito menores. E o que é isso que o apóstolo Paulo está olhando? Ele continua no versículo 20 e ele diz o seguinte: ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A causa que Paulo olha por cima de todas as dificuldades é que não importa o que aconteça, Cristo está sendo engrandecido. Cristo está sendo louvado, Cristo está sendo comunicado, pessoas estão sendo alcançadas. Então existe algo que Paulo está olhando, e essa é a causa que faz com que Paulo continue olhando por cima de todos os problemas e falando: olha, Cristo está sendo louvado, e essa causa é maior, e as dificuldades são menores. E ele completa no versículo 21 ainda falando: olha, e se eu continuar vivendo, Cristo ainda será engrandecido, e se eu morrer, é muito melhor, porque eu vou estar com Ele. Então Paulo está diante de tudo o que ele tem passado, olhando por cima disso tudo e está falando: olha, a causa é maior e as dificuldades são menores. A causa é sempre maior e as dificuldades sempre serão menores. A causa de Cristo ser engrandecido, de Cristo ser exaltado, de Cristo ser comunicado e pessoas serem alcançadas, essa causa que me move. Eu olho para os meus problemas aqui agora, e isso não é nada diante daquilo que eu estou vivendo, diante daquilo que eu estou olhando, aquilo que me move, a causa de Cristo ser engrandecido. E esse versículo e essa frase, a causa é maior e as dificuldades são menores, foram versículos e frases que estiveram conosco. Quando eu digo conosco, eu digo a equipe que estava comigo no Nepal, durante esses 9 meses que nós passamos lá no ano 2015. E eu vou mostrar algumas fotos para vocês, e talvez vocês estejam olhando para um versículo como esse e falando assim: olha, é fácil para alguém como o apóstolo Paulo dizer isso. É óbvio, ele é o apóstolo Paulo, não é? O grande apóstolo Paulo que viveu essas coisas. É fácil ele olhar para as circunstâncias, para a situação e dizer: ah, isso aqui é pequeno. Mas eu quero, através das imagens, mostrar pessoas reais que viveram isso aqui. Pessoas que olharam para as situações e falaram: olha, realmente os problemas são grandes, mas a causa é maior e as dificuldades são menores. A causa sempre é maior e as dificuldades sempre serão menores. Essa não vai ser uma pregação comum, vai ser mais um testemunho daquilo que eu vivi. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências, essas imagens, para a gente poder conhecer pessoas que entenderam que a causa era maior. Eu vou ficar aqui no meio, acho que não atrapalha, todo mundo vê, certo? Sim ou não? Sim? Pessoal aí do meio, tranquilo? Ok. Mas aí eu não vejo telão, né? Eu vou aqui para o canto, para eu falando e... Para quem não sabe, o Nepal é esse país pequenininho ali, que eu botei uma setinha, entre a Índia e a China. O Nepal ele recebe muita influência da Índia. A grande parte da cultura do Nepal é indiana praticamente, né? Tanto a comida, a própria língua, ela é muito parecida com a língua indiana. E também recebe uma influência da China. Para quem não sabe, é lá que fica o Everest. Okay? As pessoas que escalam o Everest, elas vão para o Nepal. E lá elas sobem a cordilheira lá. Essa é a equipe que a gente passou no Nepal. Então a gente chegou no final de fevereiro de 2015. Eu estou ali, aí tem as meninas aqui, a Nath, a Débora e a Beatriz e o Edgar. E aqui tem esse casal Nepali. Eles eram um casal que falavam português muito bem. Então eles eram os nossos tradutores lá.
mas muitas vezes eles não estavam com a gente nas viagens, então a gente tinha que falar inglês. Então, diversas vezes eu preguei em inglês, eu dei aula em inglês, e é muito interessante que a Débora, eu estou apertando aqui como se aparecesse alguma coisa ali, mas vocês imaginam, a Débora, que é essa menina morena, não a mais baixinha, do lado da baixinha, que é a Nath, a Débora, ela chegou lá falando muito pouco inglês, mas ela foi se desenvolvendo e ela saiu de lá falando fluentemente inglês, melhor até do que eu e a Nath, que já tínhamos o inglês lá. E isso é muito interessante. Aqui eu queria dar uma grande dica para você que por alguma coisa se sente direcionado a ser essa pessoa que vai integralmente viver algum projeto missionário ou fazer missões. Aprenda inglês, ok? Aprenda inglês, é fundamental. Aí você fala assim, mas Deus vai me direcionar para um país X. Aí você fica esperando e aguardando que Deus te leve até esse local. Se você realmente tem certeza que isso vai acontecer, já começa a estudar agora. Estuda inglês, tá bom? Que isso faz uma diferença grande. Uma das maiores barreiras missionárias é a língua. Essa é a cidade de Katmandu. Isso aí é uma foto do terraço da casa onde a gente morava lá. Então essa é a capital. Katmandu fica num vale e praticamente todo o resto do país são em vilas nas montanhas. E quando eu falo montanha, não é um morro, né? Tipo, é Morro do Ernesto, não. Eu estou falando de montanhas que tem quilômetros de altura e para você chegar nessas vilas você tem que fazer trilhas e trilhas, horas e horas de viagem para chegar nesses locais. Mas essa aí é a capital, que era onde a gente ficava, tá bom? E as casas, elas são bem assim mesmo, é tipo vários andares assim, parecem mini apartamentos, ok? Cada família às vezes vive num apartamento, ou num andar. Esse é o templo que a gente visitou logo que a gente chegou, que é o maior templo hindu do mundo, que é o templo Pashupati, e ele recebe pessoas do mundo todo que são hinduístas visitando esse local. Isso aqui é muito comum num ritual hindu, que é eles levarem as pessoas que morreram para ser cremadas lá nesse templo. E aqui, esse rio aqui é o rio que vai para a Índia e se torna o rio Ganges. Tá? Então esse rio é um rio sagrado para os hindus. Então quando a pessoa morria, todos os familiares levavam o corpo dela para esse rio, banhavam o morto nesse rio, porque era um rio sagrado, e logo depois eles, isso aí ainda banhando a pessoa que estava morta, e logo depois eles cremavam o morto, ok? Ali mesmo. Então tinham vários crematórios ao ar livre, então eles banhavam o morto ali naquele rio, e depois eles cremavam aí. E o interessante é que esse rio, por ele ser sagrado, muitos hindus tomam banho nele, como forma de purificação, né? Aí você pode imaginar, como pode, porque esse rio, gente, é podre, é terrível, terrível. E as pessoas estavam lá, e esse rio ele vai ficando pior à medida que ele passa pelo Nepal, e ele deságua lá na Índia, mas ele se torna o rio Ganges lá na Índia, e as pessoas lá na Índia tomam banho nele também. Isso aqui é o seguinte, dá para ver que tem uma estátua ali dentro da parede, da grade ali? Isso aqui é um deus hindu, onde eles acreditam que a cada tempo, não se sabe exatamente se dias, anos, ele sai um pouquinho da terra. E depois, quando ele sair completamente da terra, ele é um deus que ele vai destruir toda a humanidade. Então ele é venerado, ele é adorado, né, porque as pessoas têm medo disso. Então elas realmente ficam preocupadas diante desse Deus. Esse aqui é como se fosse o sacerdote do hinduísmo. Então o que eles fazem? Eles vivem nos templos, eles recebem comida das pessoas, eles recebem ofertas das pessoas, e vocês estão vendo que o corpo dele está cheio de cinzas, certo? Essas cinzas são daquelas pessoas que foram cremadas. Então eles vão lá, a pessoa acabou de ser cremada, eles pegam as cinzas e eles passam no corpo. E eles vivem no templo quase como pessoas ali, eles não tomam banho também, né? Inclusive alguns desses que a gente encontrava tinha anos que não tomava banho. E a gente tirou foto dele assim à distância, porque ele cobra dinheiro se você tirar foto dele. Então a gente tirou meio escondido assim, na moita. Então eles vivem lá, né? Esse é o templo budista, se eu não me engano, o segundo maior do mundo, que é o Buddhanath o nome. E, como eu falei, o budismo ele é presente também, não tanto quanto o hinduísmo, mas ele também é presente lá no Nepal, muito forte. Tá?
Essa imagem é a imagem da nossa igreja lá no Nepal. Então, assim que a gente chegou lá, essa é a nossa casa, né? Na nossa casa se reunia quase que um PGM, era isso, mas era a nossa igreja. Então, a gente se encontrava todo domingo, na verdade todo sábado, e fazia cultos com essa nossa igreja. Eu estou ali atrás, vocês estão vendo? 20 quilos mais magro, literalmente, mas eu estou ali atrás. Então essa era a nossa igreja, a nossa comunidade, que a gente se reunia todo sábado para falar de Deus, da Bíblia, como se fosse um culto, tinha louvor, tinha tudo, né? Aí a gente, um dos nossos cultos, e o mais interessante é que quando a gente chegou lá, a gente percebeu que eles não sabiam nada sobre a Bíblia. Literalmente, cristãos convertidos que tinham a igreja deles, mas eles não sabiam nada sobre a Bíblia. Então o que a gente fez? A gente fez um plano de panorama do Antigo Testamento. A gente falou, olha, a melhor forma é fazer um panorama das histórias bíblicas, começando pelo Antigo Testamento, para apresentar para eles a Bíblia. E eles realmente não sabiam nenhuma história, sabe? Noé, Davi, as histórias que nós conhecemos, que aprendemos aqui no Mini, eles eram cristãos e não tinham conhecimento dessas histórias, apesar de que eles tinham a Bíblia traduzida, mas muitos não sabiam nem ler. Essas são as crianças que a gente se reunia na igreja, e isso é muito legal, que foi um trabalho que a gente fez durante todo o ano lá, que cada árvorezinha ali, cada fruto da árvore, na verdade, é um fruto do Espírito. Então, cada vez que você ia na escolinha dominical das crianças, era aprendido sobre um fruto, você recebia um fruto e você colava na árvore. Então, vocês podem ver que as crianças que mais faltavam têm menos fruto ali, né? Mas algumas têm bastante, que foram todos os sábados lá que a gente se encontrava. Então, era um trabalho muito, muito especial. Isso aqui é a gente indo para a nossa primeira viagem. Como que era o trabalho lá no Nepal? A gente tinha a nossa igreja local, a gente tinha o trabalho do Meninas dos Olhos de Deus, que eu já vou comentar sobre, mas a gente tinha um trabalho de plantação de igrejas nas montanhas. O que acontece? Lugares como o Nepal, como a Índia, são lugares muito remotos. Então eu estou falando de vilas que têm quilômetros de distância da próxima cidade, do próximo hospital, onde não tem energia, não tem água, não tem nada. Então muitos missionários desbravam essas montanhas, encontram vilarejos, fazem ali algum tipo de reunião, converte algumas pessoas, mas esse missionário não fica lá. Então é necessário que se forme pastores locais para que conduzam essa comunidade. Então um dos nossos trabalhos era com o Oriente por Herança, onde a gente visitava igrejas nas montanhas para capacitar a liderança. Lembra que eu falei que eles tinham pouco conhecimento da Bíblia? Então a gente capacitava essa liderança com ferramentas, com teologia mesmo, para que eles aplicassem isso na comunidade local. Então, era comum a gente fazer essas viagens. E essa foi a nossa primeira viagem que a gente fez. Calma aí que eu apertei demais aqui. Essa primeira viagem que a gente fez foi para uma cidade chamada Butual. Ela era bem ali na divisa com a Índia. Volta. Cadê? Aí a gente estava indo feliz. Essa é uma conferência de liderança de pastores. A gente foi até a cidade. Ali eu estou compartilhando um breve devocional com esses pastores. E o nosso banho era assim, era no rio. Por quê? Porque não tinha água encanada em casa. Então o banho era no rio mais próximo, de alguma forma. Tanto que era comum o Nepal não tomar banho. Então você encontrava pessoas que tinham um mês que não tomava banho, uma semana que não tomava banho. Vocês imaginam que era cheiroso, né? Então a gente... só um parênteses, a gente pegava van, né? Era muito comum van lá, só que as vans são lotadas. E é uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado, a ponto de, literalmente, eu sentar na van e um senhor de idade vir sentar no meu colo. Porque é normal, ok? Se eu sentasse no colo de qualquer homem, mulher, não tem problema. Então, na van, fazia isso. Então, a gente ficava em pé, porque sempre estava muito cheio. E vocês imaginam uma van, e o Nepal é muito quente, onde... todo mundo ali não toma banho há mais de um mês, uma semana, e todo mundo coladinho assim. E era muito engraçado porque português, ninguém entende lá, né? É muito difícil alguém saber português, muito difícil. Então a gente falava, sorrindo, as coisas mais assim, engraçadas, e só o pessoal da equipe entendia. Então às vezes tinha um cara do meu lado, assim, segurando, né, a van, e eu assim do lado dele, ele, né? Aí eu, gente, tá muito fedor aqui. Aí todo mundo da equipe ria, porque só a gente entendia. Então isso era uma parte engraçada, mas você, não vou dizer que você se acostuma, porque você não se acostuma, mas você entende e você releva, né? Isso aí é a nossa segunda viagem. De fato, essa aí foi uma viagem para uma vila
que a gente passou grande parte do nosso tempo lá, que é a vila que se chamava Delpur. E a gente chegou até essa igreja. Essa igreja foi uma igreja construída por brasileiros. E aí a gente tem um culto acontecendo, né? Esse é o culto infantil, né? Que estava acontecendo ali também, enquanto o culto dos adultos estavam acontecendo. Já foi. E assim, uma das coisas que mais me emocionaram quando eu cheguei nessa igreja foi chegar num local que é quilômetros de distância de uma cidade, com assim alguns pontos de energia elétrica, sem água, sem nada, e ver uma igreja ali. E os cultos, as canções que eles cantavam, elas são canções que a gente conhece, né, em português, que tem em inglês também, com versões, só que em Nepali. E era emocionante porque aqui eu pude ver que não há barreira para o que Deus quer fazer. Porque não é uma montanha, não é um local isolado, não é questões geográficas que impedem o avanço de Deus e o Espírito Santo para alcançar a vida de pessoas. Eu cheguei numa igreja isolada, existia lá uma igreja viva, que louvava ao Senhor, que realmente estava ali cultuando a Deus. E eu falava, cara, isso aqui não é obra de mãos humanas. Isso não é possível um ser humano chegar até aqui e criar uma comunidade que louve ao Senhor assim. Isso só pode ser o próprio Deus trabalhando. E é realmente isso, o próprio Deus trabalhando e alcançando a vida de pessoas. Essa era a nossa vista nas montanhas. Então, quando eu falo que a gente tinha que ir para alguns locais, eu estou falando de, por exemplo, aí a gente estava indo para uma célula dessa igreja. Aí, quando a gente saiu de manhã, né, o Steven, que era o nosso tradutor, ele virou e falou assim, olha, a gente vai lá na célula do líder de jovens. A gente falou, poxa, legal, onde que é? Ele, é depois ali daquela montanha. Só que depois daquela montanha, é tipo assim, tá vendo aquela pontinha lá? A gente subiu umas 3 montanhas dessa e desceu, e a gente chegou na casa do jovem de célula. Então assim, a gente tomava banho no rio lá embaixo, só que a gente já chegava suado de volta. Então não adiantava nada, a maioria das vezes, né? Então era isso. Aqui a gente tem as mulheres nepalis. Então assim, a cultura deles é muito comum que a mulher faça o trabalho pesado. Então elas põem na cabeça, né, uma fita e carregam atrás desse cesto, assim, coisas pesadíssimas. Elas sobem quilômetros de montanha com isso nas costas. Então é impressionante a força que as mulheres tinham, enquanto que os homens, eles não tinham esse costume. Eles faziam outras coisas que não era carregar coisas pesadas para cima, para as vilas, né? Esse aqui é um banheiro Nepali, tá? Então esse era quando não era no mato, né? Quando a gente tinha esse privilégio, era aí que a gente fazia fora da casa. Então tem até uma outra foto. Esse é o banheiro, ok? Não tem papel higiênico, não tem nada. É a aguinha ali para limpar a mão, tá? Então, se você não sabe a cultura Nepali, que é a cultura indiana, eles, como é que eu posso falar isso de uma maneira? Eles não usam papel higiênico, eles usam a mão esquerda. E aí para limpar é a aguinha que está ali, ok? Claro que nós levamos nossos papéis higiênicos, nós levávamos na mochila, né? Existiu só uma situação que eu estava sem, mas eu não tive opção, mas tinha um sabonete, então deu tudo certo, ok? Não vou falar mais do que isso. Essa é a célula que eu falei dos jovens, onde a gente chegou, depois de passar umas 3 montanhas, a gente chegou até a casa e a gente teve um momento de célula ali com as pessoas daquela igreja, tá? Isso aí foi um estudo que a gente fez com os líderes daquela igreja. Então a gente se reunia todo dia à noite, além do culto, para trabalhar com eles alguns temas relacionados à cosmovisão. Então a gente queria passar para eles algumas partes importantes sobre como a gente enxerga o mundo a partir do ponto de vista cristão, e a gente se reunia com eles. Então todo dia uma pessoa da equipe compartilhava esse estudo com eles. Essa é a nossa equipe com a família que nos abrigou durante esse tempo que a gente passou nessa primeira vila, que é a Vila Delpur, onde a gente passou a maior parte do nosso tempo depois. Mas eu quero que vocês olhem bem para essa casa, né, para essa situação. Mas aqui a gente foi muito bem recebido por essa família. Aqui a gente tem a mãe do pastor, que é essa que está aqui no meio de roxo, a esposa do pastor que de azul atrás do menino com a camisa do Brasil. Lá eles, como a maioria dos países, eles adoram o Brasil, é futebol. E aí,
nesse dia específico, eu estava visitando essa igreja desse pastor, para conhecer o trabalho que ele tinha na capital. E nesse dia a gente teve o terremoto, em abril. Eu não sei quantos viram as notícias, não foi um terremoto simples, foi um terremoto realmente assim que pegou a gente de surpresa, pegou o Nepal de surpresa. A gente teve mais de 20 mil mortos, passou de 7,4 da escala. E assim, foi terrível, porque a gente estava nessa igreja de repente. E aí a sensação que eu tive, eu sentei lá atrás da igreja. Essa foto eu tirei, eu estava sentado na parede da igreja atrás. Eu comecei a sentir a parede tremendo atrás de mim. Só que a sensação era, não sei se vocês já viveram essa experiência, sabe quando passa um ônibus, um caminhão na rua, e meio que a janela treme, alguma coisa assim? Então, parecia que estava passando um caminhão na rua, que eu estava de costas para a rua, eu falei, de boa. De repente, o Steven, que estava comigo, ele vira para mim e fala, meu amigo, terremoto. Aí eu, assim, não encaixou na minha cabeça, porque a gente nunca viveu uma experiência dessa, é muito difícil, quer dizer, eu acho, né, que a maioria de nós não viveu uma experiência, e não queira viver, mas não encaixou. Eu falei, como assim, cara, terremoto? Aí ele, vamos embora. Aí eu levantei, só que eu levantei assim, não foi para fugir, foi porque ele levantou, eu ainda não entendi o que estava acontecendo. Só que nisso que eu levantei para seguir ele saiu correndo assim no meio da igreja para sair pela porta, veio o tremor mais forte. E aí eu caí no chão, eu desequilibrei e caí no chão, e aí foi quando eu percebi o que estava acontecendo, que realmente estava tudo tremendo. Essa foto eu tirei logo depois que aconteceu o maior tremor. Isso aí é uma das casas lá, mas o que aconteceu? Todas as meninas, perdão, isso é na igreja, todas as pessoas foram para o meio da igreja, porque estavam com medo das paredes caírem. Então todo mundo foi para o meio da igreja, era o lugar mais seguro, e não parava de tremer, não parava de tremer. Aí quando deu uma acalmada, depois de alguns minutos, eu e o Steven, a gente levantou, a gente tentou sair pela porta, e voltou a tremer, a gente teve que parar na porta e se segurar. Aí deu uma acalmada, aí foi quando a gente subiu na moto dele para ir para casa, porque eu estava sozinho nessa igreja e a equipe toda ficou lá na casa porque estava acontecendo o culto. Então a gente pegou a moto e a gente começou a andar. Foi aí que eu comecei a ver o que tinha acontecido. Eu comecei a passar pela rua, assim, eu fui vendo as coisas que tinham acontecido. Foi aí que eu comecei a ter noção da situação em que a gente estava. Fazia 80 anos que o Nepal não tinha um terremoto como esse. O último tinha sido tão devastador como esse foi, né? E aí, naquele mesmo dia, eu cheguei e vi que o pessoal da equipe estava bem. Aí, na mesma hora, o Steven pegou a moto, subiu, foi para o hospital. Eu fui com ele, foi quando eu cheguei no hospital. O que o hospital fez? Eles tiraram todas as macas, tudo que eles tinham para fora. Isso aí é no meio da rua, o hospital é aquela parte vinho ali, e eles começaram a ficar prontos para atender as pessoas. Até então não tinha chegado ninguém, eu tinha chegado no hospital, não tinha chegado ninguém, e aí de repente começou a chegar pessoas feridas. E assim, óbvio, eu não vou postar fotos aqui, nem vídeos, mas foram momentos assim que eu passei a tarde no hospital ajudando. A gente tinha recebido um treinamento da Cruz Vermelha no nosso seminário antes de ir. E assim, foi cenas que nem filme passa, de pessoas chegando, de diversas formas. Pessoas que caíram de andares, que foram esmagadas, enfim, foi um cenário assim terrível, terrível. E eu pude ajudar de alguma forma assim as pessoas ali naquele local. E quando eu voltei, eu encontrei as pessoas saindo das casas e começando a ficar nesses campos que eram as plantações em volta das casas. E a gente, né, montou também, né, a nossa equipe. Essa é a nossa casa nos próximos 2 dias depois do terremoto. A gente ficava aí fora, por quê? Porque continuou tendo tremor, continuou tendo terremoto. E aí muitas estruturas estavam abaladas e com esses pequenos tremores elas começavam a cair. E a gente ficou aí fora, né? Foi a nossa casa durante 2 dias, porque a gente não queria voltar para a nossa casa, que a gente estava lá, graças a Deus ela estava inteira, menos o último andar que tinha desmoronado. Então a gente tinha medo de voltar, assim como todo mundo, porque a gente não sabia o que ia acontecer. As pessoas estavam falando, vai vir um outro terremoto e tal. Então a gente não queria voltar. E aí a gente começou a ajudar no hospital, né? Porque tinha muita gente lá no hospital. Depois de 2 dias, a gente foi para o Meninas dos Olhos de Deus. O Meninas dos Olhos de Deus é um projeto, talvez algumas pessoas conheçam, porque ele é bem conhecido, que resgata meninas que estão ou em situação de risco ou em situação onde elas foram vendidas para tráfico sexual. Então é muito comum na Ásia, Nepal, Malásia, meninas serem vendidas pelos próprios parentes em troca de dinheiro.
Então existem vilas remotas que existem meninas, crianças que são vendidas pelos seus pais em troca de dólar para que elas vão principalmente para a Austrália, outros países aí, Tailândia, para elas serem prostitutas. Então essas meninas que estão aqui, ou elas foram uma dessas vendidas, ou elas estavam em alguma situação onde elas seriam vendidas, e aí esse projeto resgata essas meninas para trabalhar com elas. Então a gente ficou durante os próximos 5 dias nessa quadra que era do projeto. E muito interessante que nesse dia aqui, todo dia eles faziam um culto de manhã. Começavam a cantar alguma música. E tinha uma moça do nosso lado, que ela era vizinha do projeto, e ela estava lá também, porque ela estava com muito medo. E ela, vendo a gente cantando e tal, as meninas cantando, ela virou e falou, olha, o que vocês têm? Aí a gente não entendeu, ela estava falando Nepal, a gente chamou o Steven, a Promila, né, para traduzir para a gente. Aí ela contou a história dela, ela falou assim, olha, quando teve o terremoto eu estava na minha casa. E eu desci a escada correndo. E nisso que eu desci a escada correndo, eu olhei pela janela e eu vi a casa da minha vizinha que eu conhecia desmoronando. E ela e a família dela morrendo. Só que eu consegui fugir da minha casa. E eu estou aqui e eu estou com muito medo. Mas quando eu ouço vocês cantando, parece que vocês não têm medo. O que é que vocês têm? E aí naquele momento a Débora, que era uma das meninas da equipe, pôde falar de quem era Jesus para a vida daquela moça. Ela nunca tinha escutado quem era Jesus. E naquele momento ela aceitou a Cristo. Ela pôde de fato dizer que a vida dela pertencia a Jesus, por causa de um testemunho que a gente viveu. Ela estava com muito medo, sem esperança, e a gente pôde falar do Evangelho para ela. E essas são todas as meninas do projeto, tem os meninos também. E o Meninas dos Olhos de Deus, eles têm uma escola que hoje é reconhecido nacionalmente como uma das melhores escolas do Nepal. Então, esse projeto é muito respeitado pelo governo, porque a escola que eles têm lá é uma escola muito, muito boa. É bem certinho com o governo, então fazem um trabalho incrível lá. E a gente começou a ter um trabalho com Meninas dos Olhos de Deus, indo nas casas, porque eram separadas por várias casas, vários grupos de meninas, e a gente encontrava elas semanalmente para falar sobre histórias bíblicas, fazer discipulado, né? Isso aí são algumas brincadeiras que a gente passou nesse período. E eles também têm uma casa para meninos. Assim como meninas eram vendidas, meninos também passavam pela mesma situação. Então eles tinham as casas que recolhiam os meninos, a gente também encontrava com eles lá. Uma das histórias que mais me marcou, esse casal que está aqui no meio é o tio Silvio e a tia Rose. Eles são o casal responsável por criar o Meninas dos Olhos de Deus. Há mais de 20 anos eles foram para o Nepal, viram a situação do Nepal, eles começaram um projeto. E hoje eles são pessoas no mundo missionário, digamos assim, para os missionários que trabalham principalmente na Ásia, referência de pessoas que fazem um trabalho incrível, que é o Meninas dos Olhos de Deus, que é um trabalho imenso, muito grande, recebe doação do mundo todo, e a gente pôde passar um período com eles. E uma das histórias que mais me marcou foi quando eu encontrei um americano, ia muito americano para lá, para ajudar o Meninas dos Olhos de Deus. E aí quando eu encontrei esse americano, eu conversando com ele, aí eu perguntei, o que você faz? Aí ele, olha, eu vou em lugares onde nós recebemos alguma notícia que existe uma menina, que foi uma dessas meninas vendidas para tráfico sexual. E eu vou até esses lugares, e eu reconheço, vejo lá se realmente tem, e depois a gente monta um plano de ação para resgatar essa menina. Aí quando ele falou isso, eu falei, cara, assim, entendam, tá? Eu não estou dizendo que é maneiro a situação, mas o trabalho dele é maneiro. Eu falei, cara, que maneiro que você faz. Imagina, você vai nos lugares mais terríveis e lá ele se fingia sendo um dos clientes, uma das pessoas lá nesses locais, e ele via as meninas na situação e eles depois montavam um plano de ação para resgatar. E eu virei e falei para ele, cara, que legal que você faz. Aí ele, bem americano e grosso, né, falou, não é legal não, mas alguém tem que fazer. Aí eu, é verdade. Então assim, foi uma das histórias que me marcou, porque isso é real, né? Lugares como a Tailândia, que é na Ásia também, isso acontece. Pessoas vão até esses locais, identificam essas mulheres e trabalham. Muitas dessas mulheres, inclusive, são pessoas que tiveram o passaporte apreendido. Não tem como voltar para o seu país, nesse caso de mulheres mais velhas, né? E aí, depois do terremoto, o que a gente começou a fazer? A gente começou a receber muitas doações, e a gente começou a comprar cobertores. Isso aqui foram 8 toneladas de alimento que nós recebemos de ofertas vindas do Brasil, onde a gente conseguiu comprar. E a gente começou a montar cestas básicas para entregar em locais que, junto com Bíblias também em Nepal, né?
para entregar em locais que estavam... Imagina, a pessoa da casa dela perdeu literalmente tudo. Ela só saiu com a roupa do corpo. Então a gente entregava essas comidas nessas vilas com esse... que era sempre uma picape ou um caminhãozinho. A gente ia até esses lugares bem remotos, que eram horas de viagem, para fazer essas entregas para pessoas que precisavam. E aí, esse aqui é o Yuri, pastor Yuri Breder. A igreja aqui, nessa época, enviou o Yuri para lá. O Yuri já tinha ido para o Nepal em 2011, enviou o Yuri para lá. E através da oferta dessa igreja, nós conseguimos comprar esse carro. Porque a gente tinha sempre que alugar um carro. E assim, gente, para ir nos lugares, tem que ser carro 4x4. Não adianta. E a gente sempre tinha que ficar gastando dinheiro alugando o carro para ir até lá. E aí a igreja que ofertou e nós conseguimos comprar esse carro. Esse carro ficou lá para o projeto, continua sendo usado para o projeto. Mas através desse carro a gente começou a ter mais velocidade. A gente começou a chegar em lugares mais longe, fazer mais entrega. Esse carro levava 1 tonelada mais ou menos de alimento aí atrás. E era isso que a gente fazia. A gente chegava nos lugares que precisava, a gente tinha essa informação, ia lá e fazia essa entrega para as famílias, tá? Isso aí são várias cestas básicas, digamos assim, tá bom? Para essas famílias nessa vila. E uma das coisas que a gente fazia era atendimento médico. A Promila, que era uma das tradutoras, esposa do Steven, ela é enfermeira. Então a gente, com as doações, a gente conseguiu bastante remédio para a gente poder comprar e fazer atendimento médico nas vilas, porque as pessoas elas ainda sofriam muito por conta do terremoto, feridas e tal, mas também elas tinham outros problemas que, imagina, eu estou numa vila a milhares de quilômetros do hospital, eu nem sei o que é o hospital, nem sei como eu posso ser atendido, mas eu vivo com a minha doença. Então a gente conseguiu fazer vários atendimentos de pessoas que sofriam de vários tipos de doenças que nunca seriam atendidas, em vilas muito isoladas. Isso aqui é um culto que a gente realizou em uma vila muito distante. E essa vila, ninguém nunca tinha ouvido falar sobre Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre Evangelho, nada. A gente fez um culto, e o pastor Benny, inclusive o pastor Benny esteve aqui em 2015, na conferência missionária. Ele fez um apelo, e essas pessoas aceitaram a Jesus nessa vila. E aí a gente começou um trabalho de plantação de igreja na vila. Isso aí já é a igreja depois daquelas pessoas terem aceitado a Jesus. Então, semanalmente, um Nepali cristão ia até essa vila, e ele fazia um culto com essas pessoas nessa vila, tá? Isso aí são as entregas que a gente fazia. E aí, esse casal, quero que vocês prestem muita atenção neles, o Oscar e a Vera. Quando a gente estava lá no Nepal, eles já tinham beirando ali os 70 e poucos anos, 70 anos, alguma coisa assim. Eles simplesmente são aposentados, eles viviam, eu não lembro direito da cidade, mas é uma cidade do sul. Deus deu uma direção para eles, falaram, vocês vão para o Nepal e adotar 8 meninos. Aí eles, beleza, vamos. E eles foram aposentados para o Nepal e adotaram 8 crianças, né? E a pessoal da equipe e os meninos ali, essas 2 meninas é que ajudavam eles a cuidar dos meninos. Então, esse casal, tio Silvio, tia Rose, Oscar e Vera, são pessoas que olharam para as dificuldades e falaram, olha, a causa é maior. A causa é maior, as dificuldades são menores. Pessoas, senhores de idade, que abriram mão de ficar com os netos, com os filhos, com a aposentadoria deles, com o tempo de aposentadoria, de descanso, para ir para um país estrangeiro, a quilômetros de distância aqui do Brasil, para cuidar de 8 crianças que eles nunca viram na vida e passar por diversas dificuldades. O Oscar ele tinha um problema no joelho seríssimo, a Vera tinha um problema na coluna seríssimo, e eles mesmo assim olhavam e falavam, não, a causa é maior. As dificuldades são menores. Então, isso aqui é uma prova de que você que talvez se acha velho demais para fazer missões, Deus está fazendo um convite para você, caso esse seja o seu caso, né? Não existe idade para cumprir aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Hoje, eles já retornaram para o Brasil, se eu não me engano, no ano passado, mas eles já ficaram lá mais de 15 anos fazendo esse trabalho com esses meninos. Esses meninos aqui já estão grandes, alguns já estão na faculdade, inclusive, e eles conseguiram treinar um casal nepali para continuar com esses meninos até hoje, nesse local. Aí a foto deles com os meninos. Isso aqui é uma das vilas que a gente passou, e isso aqui, gente, é uma igreja, ok? Isso aqui é um culto acontecendo de uma igreja em uma vila. E assim, é esse nível. Aqui é o púlpito, aqui é o pastor e ali é a comunidade. Num calor imenso,
mas ali eles cantavam, ali eles compartilhavam da palavra, ali eles faziam um culto deles, né? Esse aí é o culto da igreja. Essa outra vila aqui nós tivemos com os americanos e foi muito impactante, porque ali naquele telão a gente passou o filme Jesus, que existe em várias línguas, é um filme super conhecido em quem faz missão em alguns outros países. E a gente pôde passar esse vídeo em alguns Nepais, ali ainda não tinha chegado, porque chegou bastante gente depois. E a gente pôde, pela primeira vez nesse local, falar sobre Jesus. Eles nunca tinham ouvido falar e pessoas se converteram nesse local também. Essa era a equipe de americanos que estavam com a gente. E eles são todos enfermeiros e médicos que passaram as suas férias lá no Nepal, nos auxiliando. Essa menina aqui do lado é a Nath. Ela é lá de Foz, do Iguaçu. E depois dessa experiência que ela teve com esses americanos, ela voltou para o Brasil. Ela falou: olha, eu quero fazer enfermagem. Eu quero fazer enfermagem porque eu vi os enfermeiros lá alcançando a vida de pessoas. E eu quero fazer essa profissão para eu poder também ajudar e cuidar como eu vi eles fazendo lá. E ela retornou, já finalizou a enfermagem. Esse casal, ele é um casal de pastores que também adotaram várias crianças. Essas crianças, todas elas, são crianças que ou não tinham pais, ou estavam numa situação terrível. Essa menina, eu não estou lembrando o nome dela, mas ela tinha em torno de uns 5 anos. A situação dela era tão difícil que era ela que cozinhava para os filhos menores, ou para os irmãos menores. Irmãos de 2, 3 anos. Com 5 anos, ela fazia comida para os filhos menores, porque não tinha quem fizesse. E aí ela foi alcançada por esses pastores, assim como esses meninos, e eles começaram a cuidar deles. Aí é mais uma imagem deles. E já estou caminhando para o fim. Isso aqui foi o seguinte: uma igreja, que é essa igreja que vocês estão vendo lá, chegaram e falaram: olha, nós precisamos fazer uma nova igreja. Essa igreja já não cabe mais. Então existe um projeto que se chama Missão Pioneira. O que é a Missão Pioneira? Fica a dica aí para quem gosta de construção. Eles simplesmente são uma organização batista e que você está em qualquer país do mundo e você chega e fala assim: olha, eu preciso de uma igreja aqui. Eles reúnem o dinheiro deles, compram o material da construção, vão até esse local, constroem a igreja e voltam. Eles só fazem isso. Esse é o trabalho deles. Inclusive aquela igreja que eu mostrei antes não caiu no terremoto porque foram eles que construíram. E aí eles receberam, a gente recebeu eles na nossa casa, que é o Val e o Marcos. E aí a gente tinha essa missão de construir uma nova igreja aqui. Só que a gente tinha alguns problemas. Primeiro, essa vila tinha perseguição. Então o pastor chegou para a gente e falou assim: olha, não vamos dormir na vila, vamos dormir na cidade. Todo dia vocês vão para a vila, porque lá já teve perseguição. Inclusive, um homem ateou fogo numa mulher da sua família porque ela tinha se convertido ao cristianismo. Então vocês não vão dormir lá. Então a gente todo dia ia até essa construção. Esse de branco é o pastor da igreja, ok? E aí essa era a reunião da igreja, só que já estava muito pequena e a gente começou a construir a igreja. O problema é que o material era deixado no pé da montanha pelos caminhões. O que a gente tinha que fazer? Subir a montanha, carregando os blocos. Aqui é um pedacinho só de uma trilha de mais ou menos 3 horas, tá? Até onde era a igreja, ok? Então a gente tinha que fazer um bloco por vez, um saco de areia por vez. Os nepales começaram a ajudar, mobilizaram também. E não podia faltar, claro, a isso a gente começou a construir. Só para vocês terem noção, tinha um barranco ali do lado que era encostado na igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é limpar o barranco na machadinha, não, na enxada. E depois a gente teve que começar a montar os blocos, ainda por volta da igreja, porque depois eles iam demolir a igreja e é só manter essa estrutura. Isso aqui, quem já viu aqueles vídeos de carros à beira de penhasco e tal no YouTube? Vocês já viram isso na Índia e tal? É esse tipo. Aqui é a rua, ok? Aqui é a rua, e aí tinha os precipícios. Esse aqui ainda está de boa, porque tinha uns que eram muito piores. Teve uma vez que eu estava dirigindo o carro e tinha chovido. E aí o carro começou a deslizar no barro. E do nosso lado tinha exatamente isso. Só que a sorte foi que tinha uma valinha onde o carro virou quase totalmente, onde da minha janela do motorista eu vi o chão, só que ele parou nessa valinha. E se rolasse mais um pouquinho, a gente teria caído aqui. E todo mundo no carro, e eu dirigindo o carro. O que eu fiz, né? Respirei, aí liguei lá o 4x4 do carro e fui devagarzinho, a gente conseguiu sair e graças a Deus deu tudo certo. Mas essa era
as nossas estradas. Essas aqui são pontes comuns que tinham lá, eu estou ali junto com o outro Felipe, e a gente atravessava de vila para vila, em penhascos, com essas pontes, estilo Indiana Jones, né? Mas era de boa, gente, era super seguro, tá? É sério. E aí, vocês lembram da família que eu falei, que nos recebeu? Essa era a família que nos recebeu, e aí no terremoto a casa deles já era. Não só deles, mas de toda a vila. Então, esse foi um trabalho já no final do nosso período lá, onde isso aí ainda é mais imagem da vila, tá? A gente começou a reconstruir as casas da vila. Com as doações que nós recebemos, nós começamos a pegar cimento, enfim, tudo que a gente precisava de construção. E a gente começou a construir essas estruturas de ferro que foi projetada por um engenheiro que era especialista em terremoto, furacão. Então a gente construiu essa estrutura de ferro e aí depois a gente começava a montar os blocos em volta, né? Isso aqui era o nosso gerador, pesava 300 quilos, porque não tinha luz, a gente levava ele para todos os lugares para ter os equipamentos para poder construir as casas. E assim ficava a casa no final. No total, a gente construiu 46 casas como essa, para famílias que tinham perdido tudo, né? E aí essa aí é uma foto de uma das famílias que a gente tirou em uma das casas que a gente já entregou. Então a gente fez várias... Ó, eles estavam aqui, ó. A casa lá, basicamente eles pegavam pedras e montavam as paredes e viviam dentro, ok? Era um cômodo, onde era cozinha, sala, quarto, tudo. É um cômodo, ok? E aí eles perderam tudo porque desmoronou e eles pegaram... Como que é o nome disso aqui? Hã? É aquele negócio, a telha de ferro, sabe? Zinco. Eles pegaram essas telhas de zinco, botaram em volta, fizeram um quadrado, botaram em cima e essa era a casa deles. Ponto. Famílias de 10 pessoas vivendo 2 metros quadrados com telha de zinco. E aí a gente começou a fazer essas casas para ele. No fim, a gente falou, olha, não adianta só dar as casas, vamos fazer um trabalho a mais. Ainda com as doações, a gente comprou 2 tratores como esses, para eles começarem a fazer plantações de milho agrícola. Por quê? Porque uma das formas de sobreviver no Nepal é através de plantação. Ou através de você ter algum tipo de gado, que não era bem vaca, porque a vaca é sagrada lá, mas era búfalo, ou através do cultivo de plantações, agricultor. Basicamente, o Nepal vive de agricultura. Então, a gente conseguiu comprar toneladas de milho, compramos esses tratores, demos para a vila, eles começaram a fazer as plantações deles, e aí, essa é uma menininha já aprendendo, né, como as mulheres trabalhavam lá, e eles começaram a colher os milhos que eles tinham plantado. Foi muito emocionante para a gente voltar depois de alguns meses lá e comer do milho que nós ajudamos a trazer para eles sementes para eles plantarem. Foi muito emocionante a gente ver isso. Isso aí já eles colhendo os milhos. E essa é a família que nos recebeu, a gente deu um presente para elas, né? Que ali tem a mãe do pastor, a esposa e a irmã do pastor. Isso aí é a gente voltando de uma das vilas em cima do ônibus, porque esse era um dos transportes lá. Não tinha lugar no ônibus, vai em cima do ônibus, e a gente viajava horas e horas em cima do ônibus indo para os lugares. E aqui é o casal Steven e Promila, com a mesma roupa. E aqui é o nosso último dia lá, a gente se despedindo deles. E essa era a nossa equipe lá. Débora, Beatriz, Nath e o Ed. E nós 5 do seminário, fomos enviados para lá e passamos esse período de 9 meses lá no Nepal, onde a gente teve alguns momentos que foram cruciais. Um dos momentos que foram cruciais foram esse período de terremoto, porque a gente tinha acabado de chegar lá. A gente chegou em fevereiro, o terremoto foi em abril, e uma das coisas que estavam acontecendo era os missionários irem de volta para casa, porque estava muito perigoso. E a gente parou assim entre nós e falou assim, olha, a gente pode voltar para casa, está tudo bem, mas talvez a gente pode fazer aquilo que realmente nós viemos fazer aqui, aquilo que Deus nos enviou para fazer aqui. E esse foi um dos momentos onde a gente olhou e falou assim, a causa é maior e as dificuldades serão menores. A causa sempre é maior e as dificuldades sempre serão menores. Então foi um dos momentos onde a gente se reuniu e a gente passou por situações muito difíceis lá, muito difíceis. Eu sei que tem gente que passa por situações muito mais difíceis, mas a gente passou por situações muito difíceis lá. E essas pessoas que eu mostrei para vocês são pessoas que entenderam que a causa é maior. E a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, além de dar esse testemunho do que eu vivi lá, é que
talvez existam pessoas que vão receber esse chamado específico de Deus, direcionamento para ir para algum lugar como o Nepal ou como outro país na Ásia, e vão passar por situações difíceis. O que eu queria falar para vocês é que a causa é maior e as dificuldades são menores. Talvez você não seja uma dessas pessoas. Talvez você seja uma pessoa que vai ter o seu emprego, vai ter a sua família. Mas eu quero dizer que existem necessidades e você faz parte disso como igreja. As doações que nós recebemos são de pessoas que talvez eu nunca saiba o nome, mas alcançaram o Nepal, fizeram plantações no Nepal, construíram casas no Nepal. A questão aqui não é financeira, a questão é você entender que existe uma causa. Assim como a conferência missionária vai falar, existe uma necessidade. E seja na Ásia, seja aqui, a gente teve recentemente um grupo na Amazônia, eu estive na Angola, e existe necessidade em todos os lugares. O que eu quero dizer é que sempre vão ter dificuldades, mas a causa ela é maior. A causa ela é maior. E eu quero fazer um encorajamento para quem é adolescente. Eu não recebi um chamado para ir no Nepal, tipo assim, você vai para o Nepal, eu ouvi uma voz. Não, foi uma decisão. Eu cheguei e falei, Deus, eu quero ir para o campo missionário do seminário mais difícil. Aí tinha vários lugares lá, tinha Haiti e tal, e o pior era o Nepal, era o mais caro, era o mais difícil, era o mais complicado. Eu não pedi dinheiro, tipo assim, fiz uma campanha, não, simplesmente as coisas aconteceram. Eu não recebi nenhum chamado especial da parte de Deus, eu simplesmente tomei uma decisão. A gente tinha um professor lá no seminário, o Maiso, ele falou assim, olha, se Deus não te chamou para nenhum lugar, vá para o lugar mais difícil. Aí ele chamava o pessoal ir para a faixa de Gaza, né? Vá para o lugar mais difícil. Deus não me chamou para ir num lugar, não recebi nenhum chamado. Vá para o lugar mais necessitado. Vá para o lugar mais difícil. Vá para o lugar onde mais é necessário. Porque eu tenho certeza que vão ter necessidades lá. Porque a causa é maior. E as dificuldades sempre serão menores.